Que benção. Primeira coisa que eu queria iniciar falando aqui é sobre nossa grande comunhão de ontem, né? Quem esteve no Arraial aqui ontem? Glória a Deus. Tivemos uma grande comunhão, uma grande festa. E nós queríamos, na verdade, mandei algumas mensagens hoje, mas eu queria honrar aqui, né? As pessoas que participaram, que se envolveram, né? Todos que contribuíram, que colaboraram, que tiveram aqui presente ontem, né? Queria agradecer a todos em nome do presbitério, em nome da equipe ministerial de Capão. Tivemos realmente uma grande comunhão, né? Tremendo demais, né? Pudemos compartilhar, ter comunhão, foi bastante alegria aí. As pessoas doaram, né? Se doaram com tempo, doaram com o próprio alimento. Então foi realmente uma grande comunhão, um grande purê de batatas, né? Como a gente aprende. Foi precioso demais realmente ter essa comunhão aqui. Queria agradecer e honrar aqueles que puderam participar, né? Então, em seguida, nós vamos ter um novo evento, né? Não percam. Aqueles que não puderam vir por algum motivo ou outro, não percam, que foi tremendo demais estar aqui, brincando, confraternizando, mostrando que nós somos crentes normais, né? Amém? Querido, eu queria falar hoje sobre 3 sementes. Na verdade, essa palavra ela já foi ministrada aqui. Quem já ouviu essa palavra? Viu? Olha só, tem bastante gente aí, bastante gente nova. Então, hoje pela manhã, o líder Fernando aí foi tremendamente usado também, ministrando essa palavra aqui. E eu senti no coração de trazer essa palavra à noite também, justamente por isso, né? Muitas pessoas novas, e essa é uma palavra, na verdade é um princípio tremendo demais, né? Que nós precisamos nos guiar por ele, né? Nos nortear por ele. Mas antes de falar das sementes, antes de falar de gratidão, de honra, né? Que é o que fala a palavra, queria falar um pouquinho sobre algo que me chamou muita atenção numa palavra que o pastor Marcelo ministrou há um tempo atrás. E eu queria convidar você a abrir Apocalipse. Apocalipse 12, verso 11. Perdão para a pessoa da mesa, esse versículo não está na palavra. Apocalipse 12, verso 11. Diz o seguinte: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Amém? De quem está falando aqui? De quem está falando aqui? Amém. Eles não amaram a própria vida. E esse versículo me chama muita atenção para 2 tipos de amores que estão aqui, né? 2 tipos de amores. O amor de Deus e o amor que nós precisamos ter. Fala nessa palavra, nesse versículo. E são qualidades, perfis, traços de um vencedor. Amém? Por que se trata de traço de vencedor, perfil de um vencedor? Porque eles deram a vida. Eles não amaram a própria vida à face da morte. Eles se doaram. Amém? Então fala realmente de 2 amores, né? O amor de Deus e o amor que eu e você precisamos ter. Amém? Muitos amam muitas vezes por troca, né? Que aí eu quero convidar você agora a abrir o João, a palavra lá em João 3,16, que esse já está no estudo. Lá em João 3,16, o que diz lá? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Então está falando do amor de Deus, que é um amor acima daquilo que a gente, né? Acima daquilo que nós conseguimos ter. Amém? Ele nos amou tanto, Ele nos amou de tal maneira. O que quer dizer o tal maneira? Ele nos amou tanto, Ele nos amou de uma forma tão incompreensível, né? Tão além da nossa capacidade de entender o que é o amor, que Ele deu o maior tesouro dele. Ele deu seu Filho por nós. Vai muito além do que eu consigo fazer. Você conseguiria fazer isso? Você consegue imaginar? Eu não consigo imaginar hoje eu pegando a Laura. Você consegue isso? É muito além do que do nosso amor, né? Então nós precisamos aprender, na verdade, a amar. E a outra parte fala sobre isso, né? Que eles se doaram a tal ponto de não se importar com a vida deles. Aí eu pergunto, o que nós estamos dando, né? Que falam, o amor, na verdade, muitas vezes a gente confunde com troca. As pessoas hoje em dia fazem isso. Amam até determinado ponto. Amém? Estão entendendo? Amam até determinado ponto. Eu ando com alguém porque ela vai me trazer algum benefício. Eu ando com alguém até ela me decepcionar. Ou eu ando com alguém até não precisar mais dela. E o amor, na verdade, vai muito além disso. Amém? O amor de troca, ele é assim. Eu dou, mas eu quero receber. Eu abro a minha casa para a célula, mas eu preciso receber algo em troca. O que eu vou receber se eu abrir minha casa? Vai muito mais além. O pastor Marcelo ainda brinca, se você abrir sua casa para a célula, o que você vai ganhar? Você vai ganhar tapete sujo, você vai ganhar banheiro sujo, né? Você vai ganhar muitas vezes alguma coisa quebrada no fim da célula, porque muitas vezes pode acontecer. Nós não podemos abrir a nossa casa preocupados com a sujeira, preocupados com aquilo que vai... Claro que nós temos que ter o zelo pela casa da pessoa que está abrindo, mas eu não posso me preocupar mais com isso. Eles deram a vida deles. Eles deram a vida. E muitas vezes nós queremos a troca. Não gostamos do tapete sujo. Precisamos aprender então a amar, né? Amor profundo envolve alguma perda, algum sacrifício. Amor profundo envolve muitas vezes sofrimento. Deus deu o seu Filho por nós. E tem uma frase que é tremenda que diz assim: a medida do amor de alguém, ela é avaliada por aquilo que você dá. Já parou para pensar nisso? Essa frase, na verdade, podia ser usada como palavra de oferta, né? Podia ter passado para o Lucas ali para ele dar a oferta. Mas é muito mais, na verdade. Envolve muito mais do que dinheiro. O amor incondicional, o amor ágape é muito maior do que isso. Muito maior. A medida de amor de alguém, ela é avaliada por aquilo que você dá. Essa é a frase de... E ele dá um exemplo ainda de tanto amor pela obra, de tanto amor por Jesus. Ele dá um exemplo de um pastor Marcelo, para quem não, né, vocês sabem, ele está à frente do trabalho internacional da vinha, né, à frente da vinha internacional. E estava fazendo reunião parece que no Peru, não me lembro agora qual a cidade, e deu um grande problema, um desastre lá de chuvarada e tal, desbarrancou, estragou ruas lá e tal, e o pessoal não conseguia passar pela estrada.
E um pastor, para não perder a reunião que tinha com ele, que não é tão frequente uma reunião com ele, disse que caminhou 45 quilômetros para poder participar de uma reunião com eles. Quem caminharia 45 quilômetros para participar de uma reunião? Quantos quilômetros tem daqui a Arroio do Sal? Alguém foi a pé à conferência esse final de semana passado? Ninguém foi, né? E alguém deixou de ir porque não tinha carro? Que loucura, né? 45 quilômetros. E na verdade 45 para ir e 45 para voltar, se ele não conseguiu carona. Olha só o preço que a pessoa pagou para ter uma reunião com o pastor Marcelo, com a equipe, né, ministerial. E aí eu pergunto para você, que preço você está pagando? Forte, né? O que nós estamos fazendo? Que tipo de amor que nós estamos dando? Que tipo de amor nós estamos passando? Um para o outro. Forte, né? Um dos aspectos de amar é aquilo que eu dou expressa o que eu realmente amo. O que nós temos dado? O que você tem dado? Para aí e pensa. Olha para o irmão do lado e pergunta para ele. O que você tem dado? O que você tem dado? Vamos pensar um pouco nisso. Amém? Dentro dessa linha do amor, né, para a gente entender realmente o que é amar. Amar não é a troca. Amar é muito mais. Eu ando com o irmão, mas se ele falar mal de mim, eu não quero mandar com ele. Qual é a troca? Né? Nós temos que pagar um preço. A recompensa é muito maior lá na frente. Eu estou andando com um irmão aqui, um discípulo, mas ele não... Mais de ano que eu estou andando com ele, ele não avança. Ele só pensa aí em relatório, só pensa em número, mas não ganha ninguém, não avança. O que é isso? Ele não está mais respondendo aquilo que eu preciso. Forte, né? Isso é amor. A recompensa está mais lá na frente. A partir do momento que você continuar investindo, ele vai dar fruto. Amém? É assim. Então eu queria entrar nessa palavra das 3 sementes, que fala sobre honra, fala sobre gratidão. E queria abrir lá então em Eclesiastes 11:6. Eclesiastes 11:6. Diz assim: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Não repouses. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses. Quem que disse isso? O homem mais sábio do mundo, que era Salomão, disse que nunca devemos deixar de semear. Mas será que esse ato de semear, ele pode ser de qualquer maneira? O ato da semeadura, ele pode ser de qualquer forma? Não, né? Existe uma maneira correta de semear. Na verdade, a semeadura, o que a gente aprende, que o pastor Alvo tem falado? Semeadura é livre. Mas a colheita é obrigatória. Então nós temos que saber a maneira correta de semear. E eu creio que nessa noite você vai aprender. Você vai sair daqui aprendendo a como semear. Você vai colher muitas vezes mais. Amém? Vamos quebrar isso. Nós precisamos desse amor, não esse amor de troca. Amém? Então, as 3 sementes extraordinárias falam disso. A primeira delas é uma semente de gratidão.
Uma semente de gratidão, ela atrai multiplicação. Essa palavra foi ministrada, se eu não me engano, em janeiro ou fevereiro do ano passado aqui. E essa frase, ela ficou muito gravada para mim. A gratidão, ela atrai multiplicação. O que você tem agradecido? Pergunta para acorda aí a galera do lado aí. Pergunta para ele, o que você tem agradecido? O que você tem sido grato? Você tem agradecido pela esposa que Deus lhe deu? Você está agradecido pelo esposo que Deus te deu? Você está agradecido pela cobertura espiritual que Deus te deu? Você é grato? Ou você acha que a embalagem não era aquela? A embalagem não era muito essa que eu queria, né? Hein? Temos que ser grato por aquilo que Deus nos dá, grato pelo irmão que Deus colocou a andar contigo, pela equipe que Deus deu Deus para andar contigo. Amém? Seja grato que Deus vai multiplicar. Amém? Nós vivemos, na verdade, num mundo de ingratidão, né? Para muitas pessoas, na verdade, né, a ingratidão ela se tornou um estilo de vida. A ingratidão em relação ao que o outro fez por ela. E muitas vezes a ingratidão também em relação a Deus. Como é que é aquela frase que diz que as pessoas muitas vezes buscam a bênção e não o abençoador? Vão continuar sempre buscando a bênção. Diga para o irmão, não busque só a bênção. Busque o abençoador. Amém? Glória a Deus. Né? Essa, na verdade, é uma lei espiritual que devemos observar. Tudo aquilo que você agradece, multiplica. Já parou para prestar atenção nisso? Seja grato. Esse final de semana estava essa correria do Arraial. Estava tremendo demais. Mas meu carro estragou. O carro estragou. Primeiro fiquei sem bateria. O que nós estávamos fazendo? O que tinha que fazer? Agradecer a Deus. Glória a Deus. Foi tremendo demais a festa, não foi? Glória a Deus, porque tem irmãos que nos auxiliam, que não nos deixam dar pé. Glória a Deus, que tem irmãos que nos assistem. É isso. Agora eu vou ficar reclamando que o carro está estragado. Eu creio que Deus vai dar um novo. Amém? É isso. É assim que nós temos que fazer. Né? Estragou, peraí, Deus vai me dar um novo. Deus vai dar algo novo para você. Creia e agradeça o que você tem. Né? Você tem agradecido a família que Deus lhe deu? Temos que agradecer. Esse dia nós estávamos conversando e a pessoa comentando sobre a família, reclamando, não conseguia resolver as coisas em casa. Mas e aí, você está falando com Deus? Está agradecendo? Está orando? Não estou conseguindo. E aí? Se você não for grato, se você não falar, não orar, e aí? Seja grato, Deus vai multiplicar, Deus vai fazer você prosperar. Um exemplo que está na Bíblia, lá em João 6, verso 5, do 5 ao 11. João 6. João 6, verso 5. O que diz lá? Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso que é para tanta gente? Disse Jesus:
fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. O que Jesus fez? Ergueu o pão e o peixe e deu graças. Ele pediu para Deus: multiplica. Ele pediu para Deus multiplicar. Ele pediu para Deus: Deus, aumenta esses pães. O que ele pediu? Ele agradeceu. Ele somente deu graças. Ele simplesmente levantou os seus 5 pães e 2 peixinhos e agradeceu. Diga aí: eu vou agradecer. Amém. Eu vou agradecer. Eu vou ser grato. Essa é a frase. Então a gratidão, ela atrai a bênção de Deus e tem o poder de multiplicar tudo o que temos. Você está conseguindo entender isso? Como é que tua célula vai multiplicar? Gratidão. Como é que a tua família vai prosperar? Como é que a tua família vai mudar? Como é que você vai mudar? Pelo menos um irmão está comigo. Amém. Gratidão. Que seja grato àquilo que você tem. Seja grato. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Desenvolva gratidão na sua vida e você verá as portas do céu abertas sobre a sua cabeça. O pastor tem falado, né? O pastor Aloísio, o ano das portas abertas. 2017, o ano das portas abertas. Isso já foi liberado. Quando ele fala lá, para mim também. Se ele ministrou lá isso, está aqui em Capão também. Não está? Então, se é um ano das portas abertas, tem que agradecer. Grato porque as portas já estão abertas. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto ali, a semente de honra. Uma semente de honra, ela atrai o favor de Deus. Um dia de favor vale mais do que 1000 dias de labor. Você não pode trabalhar duro o suficiente para obter tudo o que deseja. Você precisa do favor de Deus em sua vida. Como é que você tem o favor de Deus em sua vida? Honrando. Honre. Honra. Mas não é para honrar, mas não é honrar só o pastor da igreja. Tem que honrar, claro que tem que honrar, cobertura espiritual. Mas você está honrando aquele membro que está na sua célula. Você está honrando a sua esposa, seu filho. Você, esposa, está honrando seu esposo. Para você estar debaixo do favor, você tem que honrar. Amém? A honra é a porta de acesso ao favor. Todos que foram alvo do rei, do favor do rei, souberam honrar. Grave bem essa palavra, porque você vai precisar muito de honra. Amém? Honra. Repita comigo: honra. Amém. Tem bastante gente acordada. Amém. As maiores conquistas em sua vida, elas não serão alcançadas apenas com o seu trabalho. Você vai precisar do favor em sua vida. Amém? Vamos ver então. Veja como um dia de favor pode mudar a história de uma pessoa para sempre. Abra lá Gênesis 41. Gênesis 41. Verso 40 ao 41. Amém?
Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Amém? José era um escravo lá no Egito. Ele começou limpando o chão. Foi para a prisão. E até indo para a prisão, ele estava debaixo do favor. Porque naquela época, escravo, o que acontecia com o escravo? Não tinha prisão para escravo. O que eles faziam com o escravo? Matavam. Não tinha prisão para escravo. Até isso aconteceu com ele. Ele foi para a prisão em vez de ser morto. Mas um dia, ele achou graça aos olhos de Faraó. E Faraó colocou todo o Egito debaixo de seus pés. Porque ele estava debaixo do favor, honra, honra. Ruth, abra lá Ruth 2, Ruth verso 2. Perdão, Ruth capítulo 2, verso 13, do 13 ao 17. Ruth, capítulo 2, verso 13 ao 17. Disse ela, amém? Todo mundo encontrou? Está aqui? Disse ela, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse, achega-te para aqui e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos, tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo, até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe e não a repreendais. Esteve ele apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara e foi quase uma efa de cevada. 13 ao 17. Deus vai colocar um Boaz em sua vida. Amém? Alguém que se levantará com favor para levar você à conquista do propósito de Deus na sua vida. Amém? Você crê nisso? Nós estivermos debaixo do favor, Deus vai colocar alguém. Deus coloca alguém. Amém? Alguém que você honra e está perto de você, está autorizado por Deus a demonstrar favor na sua vida. Olha só que poderoso isso. Alguém que você honra e está perto de você, está autorizado por Deus a demonstrar favor à sua vida. Amém? Honra, honra. Amém? Esther, verso 2, 17. Capítulo 2, verso 17. Esther. Esther 2, 17. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência. Mais do que todas as virgens, o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vaste. Amém? A única pessoa, na verdade Esther, ela não precisou que todos gostassem dela, né? A única pessoa cuja opinião importava era a do rei. E ele gostava dela. Ela soube honrar, agradando ao rei. E ela encontrou o favor que mudou seu destino. Amém? Esther entrou na presença do rei como uma camponesa e saiu como uma rainha. Bênção demais, né? Aí eu observo, né, algumas coisas e aprendo muito com o pastor Álvaro. Privilegiado realmente de estar andando próximo dele.
Pastor Carlos, quando está aqui, já perceberam isso? As pessoas que andam mais próximas. Quando o pastor Álvaro Carlos está aqui, o pastor Álvaro é a pessoa que mais serve ele quando ele está por aqui. O que é isso? Honra. Eu não sei se vocês prestam atenção nos detalhes, mas até a mala do pastor Carlos eu vejo ele pegar e levar no carro. Vocês já perceberam isso? Até a mala, até a bolsa ele pega para levar. Isso é honra. Não estou dizendo que você vai ter que pegar a bolsa de todo mundo agora. Né? Mas é princípio de honra. É nos detalhes, né, que nós honramos. Porque muitas vezes a gente enche o peito para dizer, não, eu honro. Eu sou uma pessoa que honra. Mas se a pessoa fez algo para você um pouquinho diferente daquilo que você acha que era para fazer, já reclama, já fala mal. Ou é só eu que reclamo? Quando a gente honra, honra. Né? Quem honra, honra. Né? Se eu tiver que lembrar, por exemplo, isso, né? O pastor Álvaro é meu pastor, eu tenho que honrar. Se toda vez que eu tiver que me lembrar disso, então eu não honro. A gente não está aqui, na verdade, exaltando o cargo, não é isso. É o princípio da honra, né? E também não quero nada para mim. Jesus é o centro, né? Muitas vezes a gente pensa assim, agora eu cheguei numa posição, eu preciso ser honrado agora. As pessoas têm que me honrar. Muitas pessoas pensam assim, infelizmente. Agora eu sou pastor, agora eu sou obreiro. Pelo contrário, mano. Estou aqui porque eu morri. Eu morri. Faz diferença para mim. Agora, para você que vai honrar, faz diferença. Você que honra, faz diferença. Fazia diferença. Ia fazer diferença para o pastor Carlos pegar a bolsa dele e levar no carro? Nem pesava tanto a bolsa. Mas para o pastor Álvaro faz diferença. Assim como nós temos que fazer com ele. Assim como nós temos que fazer com a nossa esposa. Né? O Fernando deu exemplo hoje. Né? Muitas vezes a gente chega em casa do trabalho, cansado, acha que só porque trabalhou o dia todo não precisa fazer nada em casa. Claro que nós não somos, né, não temos que fazer tanta coisa assim. Mas eu tinha esse pensamento. Eu trabalhava o dia inteiro, das 8 às 8. Agora eu chego em casa e quero ser servido. É só eu que era assim, não? Tinha mais gente? Acho que é só eu, né? Os homens, nenhum se acusou, nenhum levantou a mão, né? É assim. A esposa, a mesma coisa. Esposa, a mesma coisa. Nós temos que honrar. Eu li um livro, na verdade, quando eu converti, André e o Marciano, não estão andando mais conosco, mas eu honro a vida deles porque eles foram muito usados por Deus para edificar a nossa vida. Eles nos apresentaram um livro chamado Amor e Respeito. Acho que eu já falei para alguns sobre esse livro, né? O primeiro evento que eu participei na tribo, na época, foi um acampamento para casais. E foi um casal lá de Porto Alegre ministrar esse livro que eles tinham feito, Amor e Respeito. O amor que ela precisa e o respeito que ele procura. Né? Muitas vezes o homem, ele quer ser respeito, ele quer o respeito. Né? Mas o que a palavra diz sobre o amor? O que o homem tem que fazer com a mulher, com a esposa? Amar como Jesus amou a igreja. E aí, você está amando a sua esposa como Jesus amou a igreja? Para exigir o respeito que você quer? Amém? Glória a Deus. É isso aí. Então, esse livro, na verdade, ele foi poderoso demais na nossa vida. Né? Porque eu aprendi isso.
Preciso amar para ser respeitado. E ela precisa ser respeitada, ela precisa respeitar para ser amada. É isso? Olha só que poderoso. Quem quiser ler, esse livro é bênção demais. Deve ter ainda. Deve ter ainda. Amor e respeito. Tremendo demais. Então, onde é que eu estava? Esther entrou na presença do rei como uma camponesa e saiu como uma rainha. Amém? Então esse é o segundo ponto, que é honra. E o terceiro ponto é a semente em comum atrai uma colheita em comum. A Bíblia é um livro que fala muito sobre a lei da semente. As palavras são as sementes das emoções. A honra é a semente do acesso. E a gratidão é a semente da multiplicação. Jesus era a semente. Deus tinha um filho, mas ele queria uma família. Então ele plantou, olha só isso, ele plantou o seu filho no Calvário para criar a sua família, sua colheita eterna. Jesus foi plantado. O Fernando usou hoje o exemplo de manhã do agricultor, né? Um agricultor que planta batata. Quando ele vai plantar a batata, ele simplesmente joga a semente de qualquer jeito? Não, ele ara a terra, né? Ele limpa a terra, ara. E aí depois sim ele larga a semente. Rega. E aí quando ele faz isso, ele simplesmente espera agora já vou começar a contar aqui quantas sacas eu vou plantar, eu vou colher. Não, ele tem que continuar limpando a terra. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Deus plantou Jesus. Olha só que poderoso isso. Plantou Jesus. Forte demais. Ele era a semente. E Jesus também ensinou a lei da semente aos seus discípulos. Marcos 10, 28. Marcos 10, 28 ao 30. Marcos 10, 28 ao 30. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Repita ali comigo. Ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas. Olha só, o que é cêntuplo? 100 vezes mais. Amém? 100 vezes mais. Jesus ensinou também para os discípulos isso, nessa conversa para Pedro. E o que será que Jesus quis dizer ali em 100 vezes mais? Será que ele ofereceu algo para Pedro com medo que Pedro desistisse? Será que ele falou isso com medo que Pedro saísse do ministério? Jesus, na verdade, estava dizendo a Pedro que o que ele deu foi só uma semente e que ele receberia, e que o que ele receberia seria uma colheita. Amém? Estão entendendo? Glória a Deus. Uma semente de fé, ela pode desencadear uma colheita eterna. Existem muitos níveis de colheita que você desconhece, mas você precisa receber essa verdade. Uma semente incomum lhe dará uma colheita incomum. Fala para o irmão do lado. Uma semente incomum lhe dará uma colheita incomum. Amém? Glória a Deus.
Nós temos que plantar uma semente em comum. O que você está plantando? Está pensando aí nisso? Enquanto eu estou falando, você está pensando nisso? Ou você está pensando na janta? Hã? O que você está plantando? Que tipo de semente é a semente que você está plantando? Amém? Isso que nós temos que pensar. Plantar algo diferente, você semeia algo diferente. Amém? Está com problema no casamento? Vai continuar plantando a mesma semente? Está com problema no trabalho? Vai continuar plantando a mesma semente? Vai colher a mesma semente? É verdade ou não é? A célula não está multiplicando. Vai continuar plantando a mesma semente? Está agradecendo? Aprendemos agora há pouco. Gratidão gera multiplicação. Amém? Que semente você está plantando? Vamos refletir isso durante a semana. Vai ser tremendo compartilhar isso nas células novamente. Amém? Vamos compartilhar isso. Vamos, meditar em que tipo de semente nós estamos plantando. Nós cremos. Quantos habitantes tem Capão? 50 mil habitantes. Como é que faz o pastor Carlos? Você crê que 10% de Capão vai ser ganha para o Senhor? 50 mil pessoas, 5 mil pessoas. É pouco 5 mil pessoas, não é? É pouco ou não é? Para Deus não é nada. Mas e aí, qual é a semente que nós estamos plantando? Para que essas 5 mil pessoas, para que a gente mude de prédio. Ou para que a gente multiplique o prédio. Amém? Quem quer a multiplicação do prédio? Ah, bom, achei que vocês queriam ficar tudo aqui quietinho. É isso que nós vamos fazer, nós viemos para cá, nós viemos para isso, né? Nós somos ganhos para isso. Ide fazer discípulos, nós não vamos conseguir fazer discípulo se a gente ficar tudo aqui. Amém? Glória a Deus. Se a sua semente ela não gera expectativa nenhuma em você de colheita, não creio que você esteja fazendo uma semeadura de verdade, porque nenhum agricultor que semeia de verdade vai embora sem expectativa de uma colheita. Amém? É a história do agricultor de batata. Deu um tendel de chuva, estragou tudo. E aí? Vai embora, desiste da colheita. Não importa a dificuldade que você está passando, não importa a chuva, não importa o jeito que ficou a terra, né? O que importa é quão persistente nós somos para continuar semeando. Amém? É isso que importa. 2 Coríntios 9:10. E a gente já vai... Foi rápido, né? 2 Coríntios 9:10. O que diz lá? 2 Coríntios 9:10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e suplicará e multiplicará os frutos da vossa justiça. Quando você se dispõe a semear, Deus coloca mais semente em sua mão. Amém? Quanto mais você semeia, mais semente Ele vai te dar. Quanto mais pessoas você ganhar para Jesus, mais Ele vai te dar. Amém? Deus nunca coloca um fardo maior que você pode carregar, é ou não é? É assim ou não é? Deus vai suprir todas as áreas. Você crê nisso? Queria dar só
testemunho desse de gratidão e multiplicação, né? O exemplo que, na verdade, eu vivi, a gente viveu, na verdade, o pessoal que, né, que andou com o pastor João. As células que nós tínhamos, né, que nós viemos, Fernando, Márcio, né, muitas pessoas que estão aqui, o Lucas, da Paula, né? Se aquela semente que o pastor João, que na época nem era pastor ainda, né, Tita, líder Tita, que virou colorado para me ganhar, que aliás, que virou gremista para me ganhar, né? Toda vez que ele me enxergava, eu recém estava começando a ir na célula e ele declarava na minha vida, você vai ser um líder. Plantava uma semente. Fernando, mesma coisa, né? Lucas, da Paula, Bruno, Márcio, não estou enxergando o resto. Ruth, você vai ser um líder, mano. Né? Se toda vez que ele fazia isso, ele nos enxergava e dizia, você vai ser um líder. E eu dizia para ele, tu tá louco. Recém estou vindo para cá, mal comecei a gostar de andar na célula, já está declarando algo, né, dizendo algo na minha vida desse jeito, né? E aí eu ficava pensando assim, não, será que eles são tudo assim? Eles falam isso para todo mundo? Né? Será que eles são assim? Falam para todo mundo isso? Fala que te amo, né? Aprendemos agora no início sobre a questão do falar da boca para fora, né? O amor da troca. Hoje eu consigo, hoje não, há um tempo atrás eu tive essa revelação do quanto realmente o pastor João tem esse amor pelas pessoas, né? E quanto ele declarava com sinceridade na vida da gente, né? Se essa semente ele não continuasse regando ela, né? Será que a gente já está aqui hoje? Será? Ele foi um cara que insistiu. E ele insiste até hoje, na verdade, né? Ele insiste até hoje, na realidade. E é isso que nós temos que fazer, né? Hoje eu vejo e aprendo muito com ele nesse sentido. Agora, porque o irmãozinho não está me respondendo, o irmãozinho não tá dando fruto, está dando trabalho, vou desistir dele. Não podemos desistir de ninguém, né? Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu de ninguém. Na verdade, ele foi plantado no seu lugar. Né? Então não desista de ninguém. Está tendo dificuldade com alguém? Peça para Deus o amor dele. Ensina a amar. Pastor Naor fala isso, né? Deu esse exemplo. Não conseguia amar um irmão, ele pediu para Deus. Senhor, me dá o amor que eu preciso ter para esse irmão. E é isso que nós temos que fazer. Amém? Reconhecer que não temos. O pastor João, na realidade, é um tremendo exemplo para mim, nesse sentido. Né? Nós temos que honrar. Quem honra, honra. Né? Olha a quantidade de pessoas que estão aqui, na realidade. Eu queria pedir para você levantar a mão. Quem andou na célula do pastor João, ou quem esteve nas células andando com ele. Hoje está pouca gente aqui. Mas o grupo que nós tínhamos no início ali, que multiplicou a célula, uma célula num ano multiplicou 5 vezes. E o pastor Murilo brincava com ele e falava, né, sobre isso. Como que ele faz isso? Se eu oro, Murilo falando, mas eu oro, eu jejuo, eu faço tudo certo. E as minhas células não multiplicam. E o Tita multiplica de qualquer jeito. O Tita multiplica de qualquer jeito. Mas para Deus não é de qualquer jeito. Né? Ele enxergava, na verdade, o que a gente não enxergava. Ele via lá na frente, né, que o Fernando ia ser um líder, que o Lucas ia ser um líder, o Bruno. Né? Enxergava nas pessoas. Né? Ele plantava semente. E é isso que eu quero que você faça a partir de hoje com a pessoa que está do seu lado, que está andando com você. Amém? Enxerga lá na frente. Não olha a circunstância, não olha a dificuldade. Né? Continua regando que vai dar fruto. Amém? Glória a Deus. Continua plantando. Honra e gratidão. Vamos colocar em pé?
Queria pedir para o louvor vir para cá.